Bom dia, Padilha. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindos aí nessa sexta-feira e é muito gostoso e agradável a gente estar aqui ao vivo, podendo conversar um pouco sobre alguns temas do nosso dia a dia. E hoje a gente vai conversar, talvez até de uma maneira bem humorada, Padilha. Vamos fazer uma brincadeira aí em relação a algumas questões do cotidiano conjugal e principalmente uma coisa que é muito importante e, por incrível que pareça, de certa forma até um pouco grave hoje em dia. Mesmo que casais, parceiros estejam há anos juntos, nem sempre eles conhecem plenamente o mecanismo do outro, né? E eu quero hoje compartilhar algumas coisas, mas antes já deixar claro aqui que nós não somos o dono da verdade, algumas coisas são frutos de pesquisa científica, outras coisas frutos da experiência de entrevistas com diversos casais, mas de repente alguém vai dizer assim, né? Ah, mas isso não tem nada a ver comigo. E de boa, né? Nem todo mundo é 100% igual, mas nós vamos falar de uma maneira geral. No geral, é o que acontece. E também a gente vai falar de mulheres, de homens, mas completamente desvinculado de qualquer posição machista ou feminista, né? Que hoje em dia a gente tem que cuidar com cada palavra que a gente fala para não ter um problema. Mas o que acontece? Você disse uma verdade. Muitas vezes o casal ele tem uma certa discordância por não compreender o outro e por não perceber fatores estressantes para o outro. Então, compreender o outro, entender o que são mecanismos que aliviam a ansiedade, que aliviam o estresse, é muito interessante. A ironia, Padilha, é que às vezes o que alivia um é o que irrita o outro. Né? E exatamente porque não somos iguais, né? Porque cada um é cada um e acaba, se não tolerar... Sim. Você sabe que eu trabalho há muito tempo já com questão de casais, família, e o homem e a mulher, tanto no aspecto biológico, psicológico, social, emocional, eles divergem, eles são antagônicos, né? Qualquer casal tem tudo para não dar certo. Em tese é isso. Né? Mas é no conhecer, é no conviver, é no perceber o outro que as coisas vão então se ajustando para uma vida em harmonia. Eu li um livro chamado Imagem e Semelhança, que foi escrito por um jornalista chamado Philip Yancey, um jornalista cristão, e um médico indiano muito famoso. E nesse livro o médico diz o seguinte: um passo que a gente dá é um tombo que a gente se livrou. Porque na nossa anatomia, na verdade, nós somos propensos a tropeçar. Nós somos propensos a cair. Então, quando você consegue dar um passo, você venceu um tombo. E casamento, em parte, tem essa questão. Mas por quê? Exatamente pela questão do conhecimento de como cada um funciona. Então, vamos falar... Como na última vez a gente começou pelos homens, então vamos começar pelas mulheres, né? Como o nosso tempo é curto, eu vou falar só uns 3 itens. Se futuramente alguém tem mais interesse, é só procurar a gente que a gente vai dando aí uma explicação mais clara. Mas uma coisa que há controvérsias, cientificamente falando, já se fizeram várias pesquisas, umas constataram isso, outras não chegou nesse ponto, mas na experiência é fato que um fator que desestressa a mulher é falar. Uma matéria da BBC News mostrou um livro de autoria de um neuropsiquiatra americano, onde ele foi autor de um livro, né, O Cérebro Feminino, e ele constatou que num dia normal as mulheres falam 13 mil palavras a mais que os homens. É interessante isso. Ou seja, isso no dia normal, né? Um dia normal, pensa num dia não é a média. Diferente aí. Ou seja, os homens, em média, eles falam 7 mil palavras para 20 mil das mulheres, num dia normal. A questão é o quê? Que a gente começa a compreender um pouco aqui. Que o fato de falar para as mulheres é mais desestressante. Elas têm muito mais facilidade de pôr as coisas para fora do que os homens. Vamos imaginar aqui uma DR de casal. Em geral, a mulher fala e o cara só faz assim, aham. E a mulher fala e o cara faz aham.
né? E se ele quer ficar bem no casamento, no final de tudo ele tem que falar: tudo bem, meu amor, você tá certa, né? É verdade. Né? Dá razão que é melhor. É mais ou menos. Mas a questão é que as mulheres são muito mais emotivas do que os homens. As mulheres, elas são mais sensitivas. Os homens são mais introspectivos. Então o homem, ele guarda um pouco mais do que as mulheres. Ele tem uma outra forma de desestressar, né? Uma mulher, ela tá com um problema, ela vai, conversa com uma amiga, chora junto e fala e conversa e deu. O homem vai lá, fala para um amigo dele: ô rapaz, tô com uns problemas lá em casa, mas um dá um tapa no ombro do outro, eles tomam uma cerveja e acabou o problema, né? É verdade, a vida é assim mesmo, é mais ou menos assim. Isso, ou seja, elas externalizam suas emoções em palavras. Como em geral também as mulheres, elas são um pouco mais ansiosas que os homens, o ato de falar ajuda a baixar a ansiedade, porque libera aí as endorfinas, serotonina, e ela vai então, depois que ela fala bastante, ela consegue estar um pouco mais desestressada. Ou até, às vezes, o ato de chorar também desestressa a mulher e ela já está mais aliviada, pronto para outra. Uma dica para os homens, então, é deixar as mulheres descarregar todas as mágoas, não contra-atacar, porque é pior. É pior. Não, a questão tem um versículo da Bíblia no livro de Tiago que eu penso que foi escrito para os homens em especial. O texto diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar bravo. Então, se o homem precisa entender que a fala da mulher é um processo desestressante, e nesse ponto ouvi-la, né, de uma maneira acolhedora é terapêutico. Então tem que treinar um pouco o exercício. O problema é que nem todo homem gosta de ouvir muito, né, Padilha? Sem dúvida. Então é um exercício que tem que ser feito e entender que não é um defeito da mulher, não é um problema da mulher, não é essa mulher fala demais, não é isso. Ela precisa disso para ela ficar bem, para ela estar bem interiormente. O segundo item, Padilha, e é muito interessante, tem mulher que vai brigar agora, né? Mas isso aqui é comprovado cientificamente. Um fator desestressante para a mulher é limpar a casa, né? Hoje, nesse contexto feminino, Deus me livre, né? Falar que a mulher tem que fazer faxina, não é essa a questão. Mas o limpar a casa também é um processo desestressante para a mulher. Ou seja, é interessante que a Bíblia também diz assim: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas eu te pergunto, onde é o templo do nosso corpo? O templo do nosso corpo é a nossa casa. E tem mulheres que só vão ter paz de espírito quando a casa estiver limpa. E é interessante que foi feita uma pesquisa pela Universidade da Califórnia que reuniu centenas de casais para avaliar o nível hormonal do casal em relação ao processo de limpeza e organização. E foi constatado que os homens, assim, eles gostam da casa limpa, mas não é para eles a prioridade do mundo, né? Mas para a mulher isso é essencial para que ela tenha paz de espírito, para que ela não esteja estressada, para que ela se sinta bem, né? Então é muito importante, dica para os homens: quando a mulher estiver limpando a casa, vai lá e dá uma força, porque isso vai ajudar muito a um equilíbrio da vida conjugal. O que acontece de fato no interior da mulher? Em primeiro lugar, em geral, existe uma certa distração das coisas maior que nos homens. Então, quando a mulher ela tem uma casa que não está muito organizada, ela se perde naquilo. E isso deixa ela mais ansiosa, deixa ela com um sentimento de invalidez, né, que ela não está conseguindo dar conta das coisas. Quantas mulheres ficam estressadas que chega um ponto que ela não consegue mais administrar tudo, e isso traz problema. Qualquer um que esteja estressado dentro de um ambiente pequeno vai dar problema, vai dar curto-circuito. Então, quando ela tem as coisas organizadas no seu devido lugar, quando ela tem a casa limpa, quando as coisas estão em ordem, o ambiente familiar, ele toma um outro contexto. Existe uma harmonia muito maior, né? E também na questão neurológica. Por quê? Porque as coisas, quando elas não estão organizadas, a mulher começa a liberar o cortisol. O que é o cortisol? É aquele hormônio do estresse. É aquilo que vai deixando você cada vez mais irritado,
né? Então, o que acontece? Quando a casa está suja, principalmente para as mulheres, o nível de cortisol aumenta. Quando a casa está limpa, quando as coisas estão organizadas, está cheirosa, está tudo bacana, quando as crianças estão lá limpinhas também, tudo ajeitadinho, para a mulher isso libera endorfina, libera dopamina, elimina o cortisol e ela se sente muito bem. O terceiro e último item que a gente vai falar aqui por causa do tempo, das mulheres, esse talvez é o que deixa os homens um pouco mais estressados, que é dormir com a televisão ligada, né? Tem muitos casais, a gente já tive a experiência de conversar com muitos. Vamos assistir um filme, bem, não sei o quê. Aí o cara fala assim, tá, assistir pra quê? Você vai dormir, né? Mas a televisão ligada, se nós formos olhar no contexto clínico, científico, não é um fator positivo, né? Porque você vai ter muitos estímulos que vão perturbar o teu sono. Mas uma explicação científica se chama efeito ruído branco. Ou seja, para que a mulher ela consiga se desligar do dia e se desligar até de outros ruídos, né? Às vezes até o ruído do parceiro lá meio roncando, né? Ela precisa ter um outro som que lhe seja agradável. Esse é um ponto. O outro ponto é que dormir com a televisão ligada, por incrível que pareça, dá uma sensação de segurança para a mulher, né? Ela é como se tivesse alguém perto ali e aquilo vai trazendo um relaxamento. É fato que é um processo de relaxamento dormir com a televisão ligada bem baixinho, um sonzinho bem baixinho. Isso para as mulheres tem um efeito muito mais anestésico do que para os homens. Então, se tem algum casal que está brigando porque a mulher quer deixar a televisão um pouco ligada para dormir, o cara não consegue e tal, tem que entrar num acordo, tem que ter paciência e entender que são processos desestressantes. Mas vamos falar dos homens para a gente ganhar nosso tempo, Padilha. E como eu disse aqui, né, nós estamos falando de um contexto geral, né, não estamos dizendo que essa é a regra de todos, como essa ouvinte aí, um abraço para ela. Eu gosto de limpar. Maristela, né? A Maristela. Não é a casa, mas é o quintal, é limpar o jardim. Então, é ver alguma coisa que ela gosta organizada, né? Agora, Padilha, o que desestressa os homens? O que elimina um pouco o cortisol e aumenta aí as endorfinas? Em primeiro lugar, eu acho que as mulheres vão começar a perceber a desconexão. O homem ele tem o poder de se desligar. Teve já há muito tempo a história da caixa do nada, né? Que o homem ele entra na caixa do nada. Eu digo que o homem entra no vazio, né? Então, de repente, ele tá lá naquela DR com a mulher tá falando, mas ele já tem um mecanismo ali que desliga. Ele olha para ela, ele faz aham, mas ele já está pensando lá no resultado do jogo do futebol, né? Então é assim que ele se protege para evitar o estresse. Ou quando ele chega do trabalho, ele pega o controle, hoje tem lá 280 canais, 300 canais, e ele fica passando canal por canal. Você olha e você fala assim, mas afinal, onde ele quer chegar? Às vezes ele não quer chegar em lugar nenhum, ele está no vazio ali, né? Ele só está vendo imagens, mas ele está completamente desconectado. Às vezes, o homem ele vai pescar, quando ele vai pescar, às vezes algumas mulheres não entendem, mas vai ficar lá meia hora esperando aquilo e tal. É porque ele está no vazio, ele está no mundo particular dele, né? E aquilo desestressa. Ou simplesmente ficar quieto, né? Às vezes o homem fica introspectivo, ele fica quieto, com poucas palavras, e é importante as mulheres entenderem isso. Às vezes elas querem ampliar a conversa, ampliar a discussão e tal, e de repente isso não é tão natural do homem, né? Nem sempre ele vai conversar como duas mulheres conversando juntas. Então tem que se entender o tempo de cada um, o processo de cada um e a maneira de cada um evitar um aumento de estresse. Mas essa questão da desconexão é tão interessante que mulher que já não recebeu uma ligação do homem no mercado dizendo o que era para comprar mesmo, né? Então, tem esse ponto, a desconexão. Qual é o problema para o homem? É que um casal tem que estar conectado, né? Um casal tem que estar em sintonia. Então, ficar num processo muito longo de desconexão, de silêncio, de vazio, pode trazer um problema na harmonia conjugal. O segundo ponto, Padilha, que é também bem interessante, o homem, para desestressar, ele tem que estar, às vezes, naquilo que mais estressa outros. Por exemplo, num estádio de futebol,
Você já viu a loucura que é o estádio de futebol? É a turma gritando, é aquela coisa, é palavrão daqui, é xingo dali, não sei o quê. E o homem tá lá vibrando, liberando endorfina, que Deus me livre, né? Porque, incrivelmente, estar num contexto desse, no futebol, jogando uma sinuca, na bocha, na carta, para os homens mais novos aí, o videogame, né? Eu sei de rapaz casado aí que fica no videogame até altas horas da madrugada, né? Então, a mulher tem que cuidar, porque senão o videogame se torna mais importante. São fatores que parecem turbulentos, mas que acabam liberando endorfinas e são processos que desestressam os homens. E é claro que para isso tem que ter o equilíbrio, né? Eu já acompanhei muitos casais e muitas mulheres descontentes, porque o marido passa mais tempo depois do trabalho no futebol, na sinuca, na bocha, na carta, no videogame, do que em casa, ajudando ela nos fatores desestressantes também. Então, o segredo, Padilha, é o equilíbrio. Eu aprendi que a vida conjugal é 50 e 50, não é nem 51 nem 49, para que as coisas possam dar certo. E por último, Padilha, eu vou falar aqui de uma maneira bem leve, mas o fator desestressante para o homem, até mais do que para a mulher, é o sexo. É o ato sexual. Há quem diga que os homens fazem sexo para relaxar. E a mulher, se não relaxar, não tem sexo. Né? Quer dizer, um estressado, o outro para desestressar. Exato, então o cara ele tem que primeiro deixar a mulher bem tranquila, né? E aí tem aquela conversa, né? Começa de manhã dando um beijinho, alisando lá a ponta do dedinho do pé, ajuda a fazer o almoço, lavar uma louça, ajuda a cuidar das crianças, deixa a mulher bem tranquila, se quiser à noite ele relaxar, né? Senão não funciona direito. Mas o que é isso num contexto biológico do homem? É que o homem, ele produz diariamente testosterona. Então, diariamente, o homem está produzindo esse hormônio, que é claro que aumenta a libido, que deixa ele num contexto mais ativo para a questão sexual. E a mulher, ela é cíclica, ou seja, ela também tem o hormônio que ajuda na libido, que é a produção da progesterona e do estrogênio. Mas isso acontece em períodos, em ciclos, assim como tem o ciclo menstrual, então tem o ciclo onde ela está apta, no caso, para a gestação, né? Então existem períodos que a mulher vai estar com libido mais alto e períodos que ela não vai querer nem ver o cara, né? Então tem que se entender que isso não é um problema da mulher. Ah, minha mulher não gosta. Não, não é isso. Tem que entender que ela tem ciclos. Eu digo que a mulher ela tem as 4 estações do ano no mês, né? Verão, primavera, outono e inverno. Então, o cara tem que saber, quando é verão e primavera, ele relaxa, desestressa. Porque virão, o outono e o inverno. E aí ele tem que ficar bem tranquilo, proporcionando relaxamento para ela. O segredo de tudo, né, Robson, é o equilíbrio, então, né? Claro, a tolerância, de todos esses fatores, né? Que são físicos, psicológicos. Exatamente. De cada um, né? A questão, Padilha, é isso. Nós precisamos, o homem e a mulher, né? Principalmente mais velhos, os mais novos talvez entendam um pouquinho mais, não sei, né? Hoje é tanta informação e pouco conhecimento também. Mas é que nós precisamos parar de ver alguns fatores como defeito. E isso traz um grande problema na vida conjugal. Alguns fatores, principalmente nos processos de ansiedade, de liberação de estresse, não são defeitos, são processos biológicos, bioquímicos, neurológicos, e nós precisamos conhecer realmente como uma mulher funciona, como um homem funciona. É claro que ainda existe a subjetividade, a personalidade de cada um, né? Então, que também são fatores que nós precisamos conhecer o mecanismo de cada um para que exista harmonia dentro da vida conjugal. Muito bem, bom papo, Robson, um forte abraço para você, uma ótima sexta-feira, fim de semana, e é claro, sexta-feira que vem estaremos de volta aqui, e no dia a dia também, cedinho, né? E claro, quem quiser segui-lo no Instagram e no YouTube, né? É isso aí, Padilha, quero agradecer aí o pessoal conectado, sintonizado, agradecer a oportunidade da gente estar aqui mais uma sexta,
E quero confessar que tá muito gostoso toda sexta a gente ter esse bate-papo aqui. É muito bacana a gente compartilhar um pouco dessas coisas e toda sexta trazendo um tema diferente, mas que seja para colaborar com uma vida melhor dos nossos ouvintes, que esse é o nosso propósito maior, tanto nos comentários semanais como na sexta-feira. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, chama a gente lá no Instagram, né? A gente tem também o canal no YouTube e a gente vai conversando. Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana.